Ah, pai! Engraçado, tem pai que sabe jogar videogame, tem pai que não sabe jogar videogame, tem pai que sabe jogar futebol, tem pai que não sabe jogar futebol, tem pai mais brabo, tem pai que brinca, tem pai que não sabe brincar, tem pai que dá carinho, mas tem pai que não sabe dar carinho. Engraçado, né? E às vezes a gente pensa assim, qual que é o pai melhor, qual que é o pai pior? O nosso pai teve um pai que teve um pai que passou para ele talvez uma forma diferente de amar. Quantos pais eu não conheço que nunca externou um carinho de uma forma mais efusiva, mas quando a criança dorme, ele ia lá no berço dela e olhava e com lágrima nos olhos via aquela pessoa que ele amava tanto. Quantas vezes o pai não chegou tarde porque ficou trabalhando e não que isso é certo, não que isso é errado, mas isso acontece. E a filha, o filho já está dormindo e quando ele olha para aquilo ali, para a criança dormindo, ele tem aquele peso, mas ele não consegue externar, ele não consegue mudar aquela realidade. Quantas vezes talvez uma lágrima, talvez já não tenha escorrido de um pai por não conseguir expressar o amor dele para o filho ou para a filha dele. É engraçado que quando a gente vai conseguir alguma coisa para a vida, quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, tem dois aspectos que vão fazer tirar a gente daqui e chegar aqui. Você tem os seus recursos pessoais que te levam até lá e você tem as suas interferências que prejudicam você chegar lá. Interferência dificulta, recurso aumenta. E é engraçado que tantas vezes os nossos pais fizeram coisas por nós que naquele momento pareciam interferências, mas que hoje não é interferência, hoje é recurso pra gente. Eu lembro que o meu pai me acordava às 4h30 da manhã com a luz da geladeira. Ele abria a geladeira às 4h30 da manhã para sair para trabalhar. E todo dia me acordava, porque eu dormia num colchonete ao pé da cama dele. A gente morava com praticamente todo mundo num cômodo só. E quando ele abria a geladeira, eu me acordava naquele momento. E esse pai que me acordava às 4h30 da manhã, ele poderia ser o pai. Porra, que pai que todo dia me acorda às 4h30 da manhã. Poderia ser o pai que me ensinou a força do trabalho, a força de que acordar mais cedo ele pode fazer diferença para a história da sua vida. Então meu pai, ao me acordar às 4h30 da manhã, o que poderia ser uma interferência para um moleque que todo dia era acordado às 4h30 da manhã com a luz da geladeira, virou a força da força do trabalho, a força que eu acredito que sim é possível desde que você tope pagar o preço. Meu pai saía assim às 4h30 da manhã e meu pai chegava assim muito tarde da noite como taxista e tendo um outro emprego. Por exemplo, um pai que marca contigo às 8 da manhã e ele chega às 7h30 para te esperar. Você chega às 8h10, 10 minutos de atraso ou 15 minutos de atraso e ele fala por 1 hora, dali até chegar no endereço que vocês combinaram dele te levar, reclamando do seu atraso. Então você pode ter um pai rabugento ou você pode ter um pai que te ensinou a força da responsabilidade. O meu pai, depois de deixar de ser taxista, ele começou a fazer mudança, pegar o caminhãozinho dele e levar de um lugar para outro. Se a mudança era às 8 da manhã, ele chegava às 7, às vezes às 6h30, para quando ficava olhando, quando dava 8 em ponto, ele tocava o interfone da casa da pessoa. Sim, ele me ensinou responsabilidade, ele me ensinou impecabilidade da palavra. Você diz que vai? Você vai. Se você marcou 8, chegue às 6h30, porque para você chegar na hora, você precisa chegar antes. Então meu pai me ensinou responsabilidade. Meu pai me ensinou a força do trabalho. Mas ele me ensinou isso com algo que talvez, se você olhar errado, você vai ver como interferência, quando na verdade isso não é uma interferência, é um recurso. Eu não sei o teu pai, ou quem você chama de pai, ou quem fez a figura do teu pai na sua vida. Mas o fato é, talvez agora, se você parar e olhar para a tua história, talvez o que até hoje você achou que fossem interferências dele na sua vida, foram justamente esse ponto que deram para você todos os recursos que você precisa hoje para ser quem você é ou para alcançar aquilo que você quer. E eu te pergunto agora, que tal a gente fazer junto uma homenagem ao meu pai e ao seu pai? Compartilha esse vídeo e coloca nele as 2 principais aprendizados que você teve com ele. Talvez até algum que você até hoje pensou que fosse interferência, mas agora você olha melhor para trás e entende que hoje é um recurso na tua vida. Compartilha e coloca aqui nesse vídeo. Meu pai me ensinou isso e isso. Vou amar de cada um dos compartilhamentos e o que o seu pai ou quem fez a figura do seu pai para você, seja ele aqui ainda nesse plano material ou já em outro plano, não mais nesse, eu vou amar saber quais os 2 recursos que teu pai deu para você. Honre sua história, você não precisa estar preso a ela, mas honre cada passo que teve na tua vida, que provavelmente foi isso tudo que fez quem você é hoje. Um abraço e vamos! Pai, eu pedi para Lari desligar essa câmera para falar para você. Para falar para você o quanto eu te amo. Acho que não vou conseguir.
Acho que a ideia foi ruim, Nares. Mas deixa aí, deixa gravando. Eu fui, vem cá, meu amor, vem cá com o papai. Vem cá. Eu falei que eu ia gravar uma mensagem pro meu pai, eu me emocionei. Aqui, pai. Aqui a continuidade da sua existência. Obrigado por me ensinar a força do trabalho. Obrigado por me ensinar a responsabilidade. Obrigado por me ensinar que se a gente marca às 8, é legal chegar às 7h30. Obrigado por todas as broncas que você me deu pelos meus atrasos. Obrigado por todas as vezes que a gente raspou cana junto para vender cana na praia. Obrigado por todas as vezes que você me levou para lavar o táxi te ajudando. Obrigado por todas as vezes que você me acordou às 4h30 da manhã com a luz da geladeira. Obrigado por isso. Eu verdadeiramente honro a tua história. Eu honro por tudo que você fez por mim. Eu honro por cada dia que você saiu a trabalhar com táxi. Não tinha certeza se ia voltar. Eu sei quanto é perigoso trabalhar com táxi no Rio de Janeiro. Eu honro o dia que você, com todo esforço, me tirou de uma escola que você viu que não era legal e me botou numa outra que você nem tinha condições de estar ali. Eu honro por tudo que você fez por mim, tá, pai? Aí, ó, você fez isso por mim, agora tem a Carol, tem o João que não tá aqui, tem tantas pessoas que a gente impacta a vida e tudo começando por você. Te amo, um beijo pra você e vamos!